Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Então, pra quem não sabe, né, eu sou Pedro Ansônio, certo? E vamos reagir a mais vídeos, galera. É, como vocês viram ali, o canal ele estava um pouco parado, né? Ele estava parado, né? Então, o que acontece? É, a- agora o canal agora vai voltar agora com afinco, com força. Então, é, irei mostrar aqui e a vocês, certo? Aqui tudo. Agora, ó, o vídeo. Namorariam mães. Aqui, ó, 22 minutos de homens fugindo de mães solteiras, né? Como o cara o caso hoje, né? Tipo, é, em quesito assim, cara, relacionamento em 2026, né? Esse ano, né? Tá uma, sei lá, e pipi, papapá, pipi, papapá, tá ligado? E é isso aí, galera. Bora pro vídeo. Vocês namorariam mães solteiras? Eu ia comer o Danone do filho. Eu não namoraria mãe solteira, não. Por quê? Porque não, já andou certo com ela, imagina com ela e com o filho aí. Eu não assumo mulher. Porra, cara. Quer dizer, porra. Moleque brabo esse, cara. Não. Vamos lá. Mãe solteira chamada, eu não assumo. Se a mulher tiver um filho, você não quer não? Não. E agora eu quero saber dos homens. O porquê que vocês não querem relacionar com mãe solteira? Por que vocês não querem? Vocês correm de mãe solteira. Vocês colocaram O motivo é um essa pouco óbvio, não é não? coisa na cabeça de vocês que mãe solteira só quer homem pra ajudar a criar o filho? Né não, gente? Ô Maiada, para com isso. Abre a mente de vocês. Se vocês correr de mãe solteira não, tá? Tira isso da cabeça de vocês. É isso que vocês pensam, né? Que mãe solteira quer vocês para vocês criarem o filho delas. Esqueça. Gente, eu quero saber desde quando Ai, vocês meu Deus do céu. normalizaram o fato de que Famoso discurso da mulher o cara empoderada. que se envolve com uma mãe solteira, mesmo sem ser o pai da criança, pode, pela justiça, ser obrigado a pagar pensão. Pensão essa que muitas das vezes nem o pai... É, galera. Ai. Complicado que eu tenho que argumentar, né? Aqui. Peraí, só um momento, galera. Formal, perdão. Ô, Janha. Caramba, velho. Aí. Beleza. Aí é complicado, né? Argumentar, né? Então bora lá. Desde quando você normaliza? Gente, eu sou mãe solteira, eu estou gestante, me separei do meu pai do meu menino. E assim, eu não concordo com isso. Sabe o que vai acontecer com nós, mães solteiras? Ficar mais solteira ainda. O tanto que daqui a uns anos vai ter mãe solteira que não vai arrumar marido, que não vai ter marido. Porque o cara pode ser legal, ele pode ser um bom padrasto, ele pode ser um bom pai para seu filho, pode ser um bom marido, pode ser um bom homem. Mas o fato de que ele pode ser obrigado pela justiça a pagar a pensão para uma criança que ele não fez, só porque ele teve envolvimento sentimental, vínculo sentimental. É o Marada de hoje. Cuidado, cara. Cuidado. Se for ver com mãe solteira hoje, é bucha, cara. Se você for chegar, cara, se arrumar a cabeça, ó, é pensão socioafetiva ali até
criança completar os seus 8 anos, mesmo não sendo sua, cara. Então abre o olho, marada. Com a criança, o tanto de homens que vão se afastar, porque hoje em dia, antes dessa lei, bastava você falar assim, o cara pergunta, você tem filho? Você disse que tem, ele te bloqueava. Entendeu? E agora vai acontecer muito mais. Gente, as mulheres que são solteiras vão ficar mais solteiras ainda. Entendeu? Eu não sei como é que normalizaram, eu não sei quem foi o fio do Satanás que inventou de criar essa lei. Com tantas coisas pro pessoal fazer, inventaram de criar essa lei. Mulher, ela escolhe. Ah, não me relaciona com pobre. Ah, não tem carro. Ah, não mora sozinho. Ah, não ganha 10k. Ah, é calvo. Tem um monte de regra. Aí o cara põe uma única regra. Não, mãe solteira, não vou querer. Aí você vem se doer. Pelo amor de Deus. Se o cara pode escolher entre uma mãe solteira e uma mulher que não tenha filhos, é preferência. E outra, uma preferência lógica, não preconceito. Ele pode ter muitos mais problemas por estar com uma mãe solteira do que com uma mulher que não tem filho. E outra, eu nem falei do risco da traição. Da mulher, que mãe solteira, que tem contato com o pai da criança, e o pai da criança vai lá pegar a criança, vai lá visitar, dá uma rapidinha. E o que não falta de vídeo na internet, isso é absurdo, cara. Então por que eu vou correr o risco de ser corno, de pagar pensão pro filho que não é meu, de feito de prêmio de consolação? Você acha que um homem quer isso? Você gostaria de ser isso? Você ia querer escolher esse tipo de mulher? Não, só se fosse a única opção. Você já percebeu como um comportamento silencioso tem crescido nos últimos anos? Não é algo que aparece em manchetes, mas está nos comentários, nas conversas de bar, nos bastidores da internet. Cada vez mais, homens estão repensando com muito cuidado o tipo de relacionamento que querem construir. E hoje, a gente vai falar sobre um ponto específico dessa mudança. Porque muitos estão evitando se envolver com mulheres que já têm... Galera. Mercado de relacionamento, ó. Só tá assim, ó. Ladeira abaixo. E graças a quem? As digníssimas empoderadas, né? As digníssimas modernas empoderadas, que acham que é independente, que não precisa de homem pra porra nenhuma. Ainda mais agora que esses dias ainda, não sei agora se vai ser aprovado ou não a tal lei da misoginia. É só leis para poder, cara, ferrar mais com a gente e beneficiar mais elas. Então, olha, hoje para se relacionar com alguém, você tem que ter, ó, paciência. E olha, cara, o extremo cuidado possível. Aí, bora pro vídeo. Filhos. Fica até o final, porque esse tema é mais profundo do que parece. E se você quer conteúdos assim, já se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 40 mil inscritos esse ano. Os homens correm de mim. Não tá aguentando você também? Ah, eles não aguentam. Mulher madura, independente, bonitona, gostosona, é verdade. Bem-sucedida, o cara desaparece. Falei, isso daí... Porque se um cara, juro pra você, por exemplo, uma taça de vinho, você... Tive um namorado uma época que ele falou assim pra mim, uma taça dos... Olha, chega, tá, essa taça. Eu falei, como é que é? Não, eu falei assim, repete. Aí ele, não, chega, já tá bebendo demais. Eu falei, vai tomar. Se é assim, Me dá ordem. Conta aí como é que é. Quem me dá ordem? Tá louco? Como assim, cara? Nossa. 40, pô, eu vou fazer 43 anos, tá louco? Então assim, já sabe, o homem bate o olho na gente, olha você, um loirão lindo. Então assim, esquece, corre. Essa mulher independentona, ela não vai atrair o homem com energia masculina. Ela vai atrair o homem banana. E o homem banana, o que ele tem pra oferecer? Se ele não dá conta, se ele não resolve, se ele não produz, se ele não... O que ele faz? Agrada, ele só atualiza. Ai, meu amor, você é linda, eu acho você foda, eu acho você o máximo, eu acho você uma querida. E aí eu cozinho pra você, aí eu limpo a casa, daí eu não trabalho, eu não produzo. Você que se foda pagando as contas, entendeu? Os boletos são seus, você leva o filho pro colégio, você busca no colégio, você paga o colégio. Falam assim, mas quem que determina qual que é o papel do masculino e do feminino? Por quê? Que quando você fala isso, você tá querendo dizer assim, não deixar o masculino fazer o papel que é dele. Por que o papel do masculino? Porque uma convidada nossa falou isso uma vez quando eu fui falar disso, né? E eu nem soube o que responder ali. Entendeu? Tá.
tem que assumir bucha que vai foder tua vida. Ponto final, entendeu? Então, assim, a Exato. partir do momento que você tem um filho, Tá o filho louco? não é um problema, o filho não é uma bucha, mas o filho é uma complexidade na tua vida, na tua vida de mulher, que o cara ele não precisa ter se ele escolher uma mulher que não tem filho. É muito simples, cara. Então, assim, ó, se eu tenho hoje porte nós físico, vocês dois são temos fortes pra a caralho. oportunidade Imagina, que a vocês gente pegam escolher, 2 cara. sacos de cimento nas costas, eu Com pego quem a gente um. vive, com quem Cara, a se eu gente consigo vai carregar passar o um, resto por que eu vou carregar 2? das vezes com Não quem dá, a eu gente não se consigo carregar 2 relaciona, sacos, eu consigo carregar um. E o homem é a mesma coisa, ele já tem um saco de cimento na vida dele, pra que ele vai jogar mais um? Ah, mas não é assim, que comparação esdrúxula. Não, cara, é uma complexidade a mais. Você não vai ter o tempo daquela mulher, vai vir o filho dela em primeiro lugar, e ainda bem que ela seja responsável pra trazer o filho dela em primeiro lugar, mas tem o filho dela, tem a família dela, tem o pai da criança, que o cara pode ser super gente boa, pode ser um... Tem um monte de fator que entra e você vai ser um dos últimos, entendeu? Então, assim, o que você vai ter de benefício aí? Desculpa falar, talvez uma migalha de sexo quando der tempo, e ainda você pode... Verdade. Esse cara aí, agora falou que tá totalmente certo. Primeiro, tá se relacionando, ali, mais solteiro, primeiro vai precisar os filhos, depois a família. Aí, ainda mais o pai das crias. E você será a última, vai ser praticamente a última prioridade, por isso que eu falo, galera. Se espertem, marada, não façam escolhas erradas. Uma alienação parental. Então, qual que é a vantagem, mano? Mulherada que estiver vendo a gente, enfim, pra gente que é homem, mano, não é vantajoso. Quando que é vantajoso pro homem? Eu falo isso pra mulher. Quando eu pergunto, sabe, cara, você tem filho, você quer estar com um cara da hora? Então, cara, me desculpa, o seu trabalho vai ser dobrado. E aí, meu povo, tenho alguns questionamentos pra fazer pra vocês, mulheres, homens, que se digam ser homens de verdade, porque teve alguns homens comentando em uns vídeos aí meu, falando que Teresina só tem mãe solo, que não fica com mãe solteira, porque não quer criar o filho. Gente do céu, que absurdo. E eu sou mãe solo favor, né? há 3 anos, 4 anos, eu nem lembro. Mas eu também não quero qualquer um na minha vida. E se alguém entrar na minha vida, eu não quero que essa pessoa crie meu filho. Até porque se eu quisesse criar meu filho, eu tinha que ficar com o genitor. Mas óbvio, se ele for ter um relacionamento comigo, ele tem que ter ciência de que eu tenho um filho e que ele vai fazer parte da vida dele. Por isso que eu também não aceito qualquer um na minha vida. Porque não é só a minha vida, é a vida do meu filho. Envolve o bem mais precioso na minha vida. Vocês aí que são homens, vocês não se relacionam com mulheres que têm filho? Porque, gente do céu, achei isso um absurdo. Um absurdo. Revoltante mesmo, sabe? Revoltante, porque, gente do céu, pra mim isso não é homem. Eu até bloqueei esses homens que estavam comentando, porque eu não sou nem obrigada a ver coisas desnecessárias no meu celular, no celular que eu queria casar, mas ele não queria. Desde o início desse relacionamento, que durou 4 anos, nós tivemos uma dificuldade muito grande, que foi eu ser mãe solteira. Vocês já sabem aqui, né, eu gravo, falo do meu filho, e isso foi uma grande lição para mim hoje. Houve uma dificuldade de aceitação muito grande relacionado ao meu filho desde o início. Desde os primeiros encontros, né? E eu deveria ter captado aquela mensagem mais rápido. Mas era o meu primeiro relacionamento, meu filho estava com 2 anos e meio, e era o meu primeiro relacionamento em muitos anos, porque eu não tive um relacionamento com o pai do meu filho. Foi algo muito rápido. Então, eu ainda não tinha captado na minha cabeça a mensagem de que eu era mãe e estava começando um relacionamento depois de praticamente 8 anos solteira. E havia uma dificuldade de aceitação muito grande relacionada ao meu filho, ao comportamento do meu filho, a como eu estava criando meu filho, entendeu? E isso foi um problema desde o início. E eu deveria ter pego essa informação. Mas eu ainda não estava preparada emocionalmente para lidar com essa situação. Então, esse relacionamento perdurou por 4 anos. Eu fui equilibrando os pratos, extremamente cansativo fazer isso. Mas ele também foi tentando, foi se adaptando depois desse término, desse retorno que a gente teve. Ele também foi tentando, foi se adaptando. Mas isso não foi o suficiente.
isso não é o suficiente. Isso não era o suficiente. Porque a pessoa precisa amar o seu filho, mesmo não tendo nenhuma obrigação com a criança. Mas ela precisa amar sim o seu filho. Colocar um vídeo aí o porquê que muitos homens não vão mais assumir mãe solo. O preço que o homem paga em assumir uma mãe solteira é muito alto, soldado. É muito investimento para pouco retorno. Tá cheio de soldado aí que já quebrou a cara com mãe solteira. Homens que pegaram a mulher ali endividada, abandonada pelo pai das crianças. O cara vai... Galera, é um fator que é assim, é indispensável, né? É complicado, cara. É complicado pra nós. A mulher ama, cuida dela, dos filhos, como se fosse dele. E no final das contas, o que esse cara ganhou? Traição, humilhação, rejeição e abandono. Todo o investimento que ele fez não significou absolutamente nada. Mãe solteira é como se fosse um campo minado. É você colocar o pé, pum! Você vai ser abatido. Pronto. Quem assume filho dos outros, soldado, não é homem. Quem assume a responsabilidade de outro cara é um incompetente, que não tem a capacidade de fazer um filho e vai assumir a bucha de outro macho. Desculpa a sinceridade. É toda mãe solteira? Não. Mas 90% dos casos, os homens que se envolvem com mãe solteira não têm uma boa experiência. Se dão mal, quebram a cara. E se você é um, deixa nos comentários. É o brabo. O que está acontecendo não é simplesmente rejeição ou falta de interesse, mas uma mudança de mentalidade. Muitos homens começaram a analisar o relacionamento de forma mais prática, pensando em responsabilidades, impacto emocional e até consequências legais. Quando entram na equação filhos de outro relacionamento, surgem dúvidas legítimas. Qual será o papel dele? Até onde vai a responsabilidade? Existe reconhecimento ou apenas cobrança? Essas perguntas, que antes eram ignoradas, agora estão sendo feitas com mais frequência. Outro ponto importante é a questão emocional. Entrar em um relacionamento onde já existe uma dinâmica familiar estabelecida exige maturidade e preparo. Não é só sobre o casal, é sobre lidar com uma criança, com o passado da parceira e muitas vezes até com a presença indireta de outro homem na história. Para alguns, isso não é um problema, mas para outros representa um nível de complexidade que eles simplesmente não querem assumir naquele momento da vida. Além disso, existe a preocupação com o investimento de tempo e energia. Relacionamentos exigem dedicação, e quando há filhos envolvidos, essa dedicação precisa ser ainda maior. Muitos homens relatam que não querem entrar em uma situação onde precisam dividir a atenção, adaptar rotinas e assumir. Claro, o cara tem ali a própria paz, o próprio sossego. Vai aí, cara, se eu ver com uma traia dessa, pronto, acabou com toda a paz, cara. O teu sossego ali, ó. E ponto, cara. Ponto. O que você tinha, cara, de paz, cara? Sossego. Meu amigo, pronto. Esqueça, já era. Que não foram originalmente deles. Isso não significa falta de caráter, mas sim uma escolha consciente sobre o tipo de vida que desejam levar. Também entra em cena a questão financeira, que é um tema delicado, mas real. Há um receio crescente sobre possíveis obrigações futuras, especialmente em contextos onde a convivência pode gerar vínculos reconhecidos legalmente. Esse tipo de preocupação tem feito muitos homens pensarem 2 vezes antes de se envolver, principalmente quando não existe clareza sobre limites e expectativas desde o início da relação.
Mas é importante entender que esse movimento não é absoluto. Existem muitos homens que se relacionam, constroem famílias e vivem bem com essa realidade. O ponto aqui é que hoje existe mais liberdade para escolher. E com isso, mais critérios também. O que antes era aceito sem questionamento, agora é analisado com mais cautela. E isso vale para todos os lados, não apenas para os homens. Outro fator que influencia essa mudança é o acesso à informação. Com a internet, relatos, experiências e histórias se espalham rapidamente. Muitos homens estão aprendendo com erros de outros e usando essas experiências como referência para tomar decisões mais conscientes. Isso cria um efeito em cadeia, onde cada vez mais pessoas passam a adotar uma postura mais seletiva. Agora tem um ponto que quase ninguém fala, mas que pesa muito na decisão. A sensação de não estar no controle da própria história dentro do relacionamento. Quando um homem entra em uma relação onde já existe um filho, muitas vezes ele sente que está entrando em algo que já começou sem ele. Existem regras, hábitos, decisões e até prioridades que já foram definidas antes da sua chegada. E para muitos, isso gera um desconforto silencioso, porque ele percebe que, por mais que se esforce, dificilmente será prioridade absoluta naquele contexto. E isso se conecta diretamente com expectativas. Muitos homens entram com a intenção de construir algo leve, de crescer junto, de viver experiências novas. Mas quando há filhos envolvidos, a realidade muda completamente. Existem limitações de tempo, energia e até disponibilidade emocional. Não é mais. Amigo, você esqueceu também, de custo-benefício. Porque, mano, cara, vai no mercado, cara. Exemplo, cara, se, tipo, é uma criança ali, mais ou menos ali, cara, de 1 ali a uns 3 anos, 4 anos ali, mais ou menos, e ainda, cara, não saiu, cara, das fraldas, cara. Mano, cara, pacote de, cara, de fralda no mercado, cara, é R$100, cara. R$100. Aí fora, eles com rentinho, né, cara, tá o que ele decido, esse cara, caramba, 4, cara. Mas, mas quanto a isso, cara, só faça quando for o de vocês mesmo, cara, de sangue. Cacete dos outros, parceiro. Não, abandone. Abandona. Não dê muita ela pra esse tipo, cara, de mulher. Ainda mais, cara, quando é mãe solteira que fala, que teve trauma, cara, do pai, não sei o que. Ele era cachaceiro, pinguço e os caramba 4, amigo. Isso aí é tudo fachada, cara, da mulher, cara. Acorde mais aí, galera. Mais sobre improvisar, viajar de última hora ou simplesmente ter liberdade total. E para quem ainda está em uma fase de construção pessoal, isso pode parecer um peso que não faz sentido assumir naquele momento. Outro detalhe que influencia bastante é a forma como a sociedade enxerga esse tipo de relacionamento. Existe uma pressão implícita de que o homem deve assumir a situação, ser compreensivo, aceitar tudo sem questionar. Só que hoje, muitos estão começando a se perguntar até que ponto isso é realmente uma obrigação. Essa mudança de questionamento faz com que decisões que antes eram automáticas agora sejam analisadas com mais frieza e lógica. Também não dá para ignorar a questão do reconhecimento. Um dos maiores receios relatados é investir tempo, dedicação e até carinho em uma criança e no final não ter nenhum tipo de segurança emocional ou jurídica sobre isso. Existe o medo de criar um vínculo forte e por algum motivo perder completamente o contato. Esse tipo de situação, que já aconteceu com muitas pessoas, acaba servindo de alerta para quem está observando de fora. E enquanto tudo isso acontece, um novo comportamento vai se consolidando. Olha, cara, lembrei agora que o negócio, cara, era assim, ó, cara.
Eu tava conhecendo a menina, tudo, né, cara? Tá, beleza. Isso. Opa, desculpa aí, galera. Então, né? Voltando. Eu tava conhecendo a menina toda. Ela era mãe solteira, né? Ela tinha, acho que, né, era 2 ou 3 filhas, agora não lembro. Cara, no momento que eu. Tá, beleza, cara, me dei ali, cara, ajudar pra dar uma força, tá. Mas eu me escondi ao máximo. E segundo, que tipo, cara, tava dó com as crianças, sabe? Porque daí, tipo, quando eu fui tentar, cara, tipo, assim, cara. Cara, chega pra dizer, pra tentar se relacionar, fi. Não, cara, você é meus parceiros, não sei o que, tudo. Uma hipótese, né? Mas é isso aí, que depois disso, ó, isso aí igual evaporei, igual fumaça, tá ligado? O homem começa a priorizar a própria vida. Ele investe mais na carreira, nos Isso aí, hobbies, na liberdade, no crescimento invista mais em pessoal. você, E parceiro. quando surge a possibilidade de um relacionamento mais complexo, ele Invista compara. mais em De vocês, um lado, galera. tranquilidade e autonomia. Do outro, Invista mais em vocês, galera. Não procure rabo de saia. Não procure rabo de saia. E outra, uma dica, cara, foca mais, cara, no pessoal, sei lá, cara, pode ser a tua, a tua carreira profissional, trabalho, investe, sei lá, cara, investe numa casa, num carro, num curso, numa formação, uma academia, cara, pro seu auto pessoal, tá ligado? Pra a sua auto-identidade e a sua própria personalidade, cara. Aí, cara, você vai ver, cara, como que as coisas mudam para vocês, galera. Fica a dica. responsabilidades imediatas e desafios extras. E essa comparação tem levado muitos a escolher o caminho mais simples. Mas existe um detalhe importante aqui. Isso não significa que essas relações não possam dar certo. Elas podem sim, só que exigem alinhamento, maturidade e principalmente transparência desde o início. Quando expectativas são claras e os dois lados sabem exatamente onde estão se colocando, as chances de dar certo aumentam muito. O problema é quando alguém entra sem entender totalmente o Aí cenário. depende, Outro né? fator Aí que vem depende, fortalecendo esse aí depende do movimento caso. é a quantidade de relatos compartilhados online. Histórias de relacionamentos que começaram bem, mas terminaram com conflitos, perdas emocionais Típico. ou situações complicadas. Esses relatos funcionam como um alerta coletivo. E mesmo que nem todas as histórias sejam iguais, elas influenciam a forma como as pessoas enxergam esse tipo de relação. No fundo, tudo isso mostra uma mudança maior. As pessoas estão mais seletivas. Não é só sobre esse tipo de relacionamento, mas sobre tudo. Tempo virou um recurso valioso, energia também. Valioso E com nisso, isso, perde tempo é cada relógio, galera. escolha começa a ser mais calculada. O impulso está dando lugar à estratégia, e isso muda completamente a forma como os relacionamentos são construídos. E quando você junta todos esses pontos, começa a ficar claro que essa mudança não aconteceu do nada. Ela é resultado de experiências acumuladas, de observação e principalmente de escolhas mais conscientes. Muitos homens simplesmente decidiram que não querem mais entrar em situações onde o custo emocional e a responsabilidade são maiores do que aquilo que estão dispostos a assumir. E isso não é sobre certo ou errado, é sobre prioridade. Cada decisão carrega um preço. E hoje existe uma preocupação maior em entender exatamente qual preço se está disposto a pagar antes de dar qualquer passo. Ao mesmo tempo, esse cenário também levanta uma reflexão importante. Relacionamentos estão se tornando cada vez mais baseados em alinhamento de realidade,
e não apenas em sentimento. Não basta apenas gostar, é preciso que os objetivos, o momento de vida e as expectativas estejam conectados. E quando isso não acontece, a tendência é que uma das partes recue. Esse recuo, que antes era visto como insegurança, hoje é interpretado como prudente. É o tipo de que evita problemas futuros antes mesmo deles começarem. E existe um detalhe final que fecha todo esse raciocínio: a valorização da liberdade individual. Nunca foi tão comum ver pessoas escolhendo ficar sozinhas por um período, focando em si mesmas, construindo estabilidade e evitando situações que possam comprometer essa paz. Dentro desse contexto, qualquer relacionamento que traga complexidade extra precisa oferecer algo muito sólido em troca. Caso contrário, a tendência natural é evitar. E é exatamente isso que tem acontecido de forma silenciosa, mas consistente. No fim, o que a gente está vendo é uma mudança de comportamento que ainda vai gerar muita discussão. Alguns vão concordar, outros vão discordar. Mas uma coisa é certa: as pessoas estão pensando mais antes de se envolver. E isso, de certa forma, muda completamente o jogo dos relacionamentos. Não é mais sobre entrar e ver no que dá. É sobre analisar, entender e só então decidir. E quem não se adapta a esse novo cenário acaba ficando para trás. Agora eu quero saber de você. Essa mudança é apenas uma fase ou é o começo de uma nova forma de se relacionar? Comenta aqui embaixo a sua visão, porque isso ajuda a enriquecer ainda mais essa discussão. E se esse conteúdo te fez refletir, já aproveita para se inscrever no canal, porque a gente está construindo algo grande aqui. A meta de 40 mil inscritos esse ano está cada vez mais próxima. E com a sua ajuda, isso se torna realidade muito mais rápido. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes uma simples reflexão pode evitar decisões que trazem consequências por muito tempo. E fica ligado, porque nos próximos conteúdos... E é isso aí, galera. Então é assim, porque nos próximos conteúdos a gente vai continuar... Então, galera, é isso aí. Então, olha, cara, pra quem, cara, gostou, cara, do vídeo, aí, cara, deixa um like aí, tudo, beleza? Não, é um like, tá? Perdão. Olha, cara, pra quem também, cara, não é inscrito também no canal, cara, se inscreve lá também. Deixa o like maroto lá pra gente também, cara, que vai ser, cara, de grande ajuda, né? Tudo maravilhoso. Compartilhe o vídeo. Tudo. Novidades, hein? Abri também um canal lá no Roxinho, lá pelo Twitch. Provavelmente vai ter lives lá também, né, cara? Também, né? Não só aqui nesse canal aqui conversando com vocês, mas também, cara, do meu outro canal lá, cara, o canal lá, cara, de jogos também, né, cara, de Red lá, tudo, certo? Isso aí, compartilha, galera, valeu, falou, até a próxima e tamo junto, fui!